Olá, meu amigo, minha amiga, sejam todos muito bem-vindos. Você está no canal de Sou da Vida, eu sou o professor Rogério Romano. Muito obrigado pela sua presença em mais este vídeo. Vamos estudar nesse vídeo um texto também do volume 7 da coleção A Verdade, Masaru Taniguchi. A verdade é que todos podem alcançar a iluminação espiritual aqui e agora, né? Então o mestre nos ensina que todos podemos alcançar a iluminação espiritual aqui e agora. Vamos às palavras do próprio mestre. Enquanto acreditarmos que o corpo carnal existe, será natural pensar que poderemos nos tornar seres búdicos somente quando abandonarmos o corpo carnal, né? É natural. Se você acredita, meu amigo, minha amiga, que esse mero corpo carnal é você, é o todo de você, o corpo carnal, então é natural que a gente vá pensar assim, né? Numa vida futura, no mundo espiritual, numa dimensão posterior, podemos alcançar o estado de despertar espiritual, mas não é bem assim, não. Mas, se compreendermos que o corpo carnal não é a existência verdadeira, conscientizarmos de que, apesar de habitar o corpo carnal, não somos existência carnal, e despertarmos para a verdade de que todos podemos alcançar a iluminação aqui e agora. Vamos repetir. Mas, ao compreendermos que o corpo carnal não é existência verdadeira, conscientizamos-nos de que, apesar de habitar o corpo carnal, não somos existência carnal, e despertamos para a verdade de que todos podemos sim alcançar a iluminação espiritual aqui e agora. Palavra do mestre Masaru Taniguchi. Então, o caminho da iluminação espiritual passa primeiramente, isso é importante entender, o ponto fundamental, o pontapé inicial do processo, essa tomada de consciência a respeito da sua natureza. Vamos sair da ilusão do corpo carnal. Enquanto persistir essa ilusão, será impossível o processo de iluminação espiritual avançar, né? Você não é corpo carnal. Você é vida perfeita de Deus, temporariamente habitando um corpo, manifestando um corpo carnal, melhor dizendo. Vida perfeita de Deus manifestando um corpo carnal. A consequência disso é que, se você é vida perfeita de Deus manifestando um corpo carnal, ora, é natural que essa manifestação também seja perfeita, né? E sem limitações, ou seja, com a ausência de limitações e doenças. É natural que seja assim. Aquilo que é manifestação do perfeito só pode ser perfeito, originalmente, não é verdade? Nós vamos continuar com o mestre Masaru Taniguchi. Em outras palavras, compreendemos que o nosso eu, que está aqui e agora, não é matéria, nem corpo carnal, e sim a própria vida de Buda. Veja o que o mestre fala aqui. Corpo carnal não é matéria, o nosso eu, verdade, não é matéria, nem corpo carnal, e sim a própria vida de Buda. Perfeição. É isso, manifestação da perfeição. Corpo carnal é a extensão de Deus, a extensão da vida de Buda. Então, terá que ser necessariamente, obrigatoriamente, perfeito em todos os sentidos. No que diz respeito ao Disso, todos possuem desde o princípio o conhecimento dessa verdade maravilhosa. Está latente em nós esse conhecimento já. Com os olhos da mente, vemos que o Rigan, o outro lado do rio, aqui o mestre usa um termo budista que simboliza o outro lado do rio, o mundo perfeito de Deus, o Disso. Com os olhos da mente, vemos que o Rigan, o outro lado do rio, está repleto de inumeráveis bodhisattvas dedicados à missão sagrada, que já alcançaram a iluminação. Olha só, com os olhos da mente, né? Nós podemos, contemplando com os olhos da mente o Rigan, que é o outro lado do rio,
onde simbolicamente, só numa linguagem simbólica e figurada, está o mundo do Jisô, a gente contempla esse mundo repleto de bodhisattvas, que seres já iluminados, trabalhando na obra da criação de Deus com perfeição. Não é verdade? Mas, volvendo os olhos para o Shigan, que é este outro lado do rio aqui, simbolizando o mundo fenomênico, vemos que está cheio de pessoas que ainda não foram salvas e se encontram uma situação infernal. Exatamente, o mundo fenomênico, o mundo da dualidade, né? Onde nós estamos agora, o mundo da dualidade. Nós estamos vendo aqui o mundo onde coexiste a tristeza com a alegria, a pobreza com a riqueza, a doença com a saúde, a alegria, a desarmonia com a harmonia, enfim, etc, todo tipo de contradições, né? O mundo do Shigan, este outro lado do rio aqui, né? O mundo da miragem, o mundo das ilusões, né? O mundo das aparências, e assim. Então é óbvio que o despertar espiritual é urgente e necessário no nosso caso, né? Então, e para isso, vamos voltar ao começo do texto, dar uma revisada no começo do texto. Então, nós temos, então, o primeiro passo, tomar consciência da nossa natureza divina. O seu corpo carnal, você não é corpo carnal, você é extensão da vida de Deus. O corpo carnal é a manifestação dessa extensão. Você é corpo de Buda aqui e agora. Então, se você é a manifestação de Buda, você é o próprio Buda. Se você é a manifestação de Deus, você é o próprio Deus. Esse é o princípio básico da iluminação, do começo da iluminação espiritual. É o pontapé inicial. É a condição, como se diz em latim, é a condição sine qua non, né? É a condição sem o que não é possível começar, dar o start, né, em nenhum processo de ação espiritual, a não ser começando com essa tomada de consciência a partir da nossa própria natureza. É urgente despertar para tomar o processo consciencial, dar uma guinada no sentido de reconhecer a nossa própria natureza divina e sair da ilusão do corpo carnal. Este é o processo, este é a chave da iluminação espiritual. É o pontapé inicial da iluminação espiritual que o mestre Masaru Taniguchi nos fala, que nos transmite, nos convida. Mas, ao compreendermos que o corpo carnal não é a existência verdadeira, conscientizamos-nos de que, apesar de habitar o corpo carnal, não somos existência carnal, e despertamos então para a verdade de que todos podemos alcançar a iluminação espiritual aqui e agora, aqui e agora. Em outras palavras, nos diz o mestre, compreendemos que o nosso eu, que está aqui e agora, não é matéria nem corpo carnal, e sim a própria vida de Buda, perfeita e maravilhosa. Vejam que coisa fantástica. A nossa natureza divina é a própria vida de Buda manifestando no corpo carnal. E quando tomamos consciência dessa verdade, evidentemente que manifestar-se-á então no nosso corpo, dessa extensão, uma vida perfeita, sem limitações e sem doenças. E se você, ao tomar consciência dessa verdade, você já estiver com algum problema de saúde ou alguma doença, a cura será rápida, a partir da tomada dessa consciência, desse despertar, de que você não é corpo carnal, você é vida de Buda perfeita, manifestando no corpo carnal. Tomou consciência disso, assimilou, incorporou, é natural que essa manifestação também será perfeita em todos os sentidos, né? Com os olhos da mente, vemos que o outro lado lá está lindo, perfeito, maravilhoso. E a prática espiritual para a contemplação do Rigan, deste outro lado do rio, que simboliza o Jisô, qual é? Nós sabemos, né? É o Shinsokan todos os dias.
No Shinsokan, nós dizemos, com os olhos mentais cerrados e olhos espirituais bem abertos, contemplamos então o infinitamente vasto e esplendoroso mundo do Jisso. Prática Shinsokan todos os dias, que vai alavancar o nosso processo de tomada de consciência com relação à nossa própria natureza e quanto em relação ao mundo perfeito de Deus, ao Jisso. Essa consciência será despertada e alavancada através da prática diária do Shinsokan. Pratiquemos o Shinsokan assiduamente e sejamos filhos de Deus, manifestamos o Deus que está em nós. Somos filhos de Deus, não no sentido do Criador e o criado, não. Somos filhos de Deus no sentido de sermos emanação de Deus, no sentido de sermos o próprio Deus. Se somos manifestação da vida de Deus, então somos o próprio Deus. Muito obrigado, até a próxima oportunidade.